Ninguém conseguia montar o cavalo indomável, até ela, a mulher que quebrou todas as regras. Na pequena Vila do Sol, um mistério cercava Fúria, o cavalo que desafiava todos os homens da aldeia. Diziam que ele era feito de relâmpagos, sua crina, uma tempestade de raivas, e seus cascos, trovões que ecoavam na terra. 30 vaqueiros tentaram domá-lo. 30 derrotas e uma risada estrondosa ecoando por entre as montanhas. As histórias de Fúria se entrelaçavam com a imaginação da aldeia, como lendas antigas que nunca morrem. A expectativa pela demonstração era palpável, e no meio da multidão, as vozes se misturavam em risadas e descrença. Mas entre os risos, havia uma mulher que não se deixava abalar. Delícia Ray, com seu corpo robusto e um espírito que se recusava a se curvar, sempre foi alvo de piadas. Ela não é forte, é bruta, sussurravam. Mas dentro dela ardia uma chama de determinação, uma força que não se mede pelos padrões do machismo enraizado da aldeia. Quando com um pedaço de maçã na mão, Delícia se preparava para o que ninguém esperava. Enquanto os homens se juntavam, armados de chicotes e gritos, Delícia sentia o peso da expectativa sobre seus ombros. A multidão murmurava, cética e ávida por mais um espetáculo de masculinidade tola. Mas ela não se importava. Ao contrário, sabia que aquele cavalo indomável e ela carregavam cicatrizes invisíveis, dores compartilhadas. O que ela sentia era uma conexão inabalável, um chamado que era impossível ignorar. Com passos firmes, ela se aproximou da arena. Os olhares se fixaram nela, e os murmúrios cresceram, misturando incredulidade e desprezo. Ela não consegue, resmungava um homem, com um sorriso sarcástico. Mas Delícia não estava lá para provar nada. Ela estava lá para mostrar que existia outra forma de força. Ao entrar na arena, um silêncio respeitoso se espalhou, como se o mundo parasse para ver o que aconteceria a seguir. Ela levantou a maçã e, com um sorriso tímido, deu o primeiro passo na direção de Fúria. O cavalo, inicialmente agitado, parou. Olhou para ela com olhos de tempestade, e naquele momento, algo mágico começou a acontecer. A conexão entre os dois se intensificou, e a multidão começou a sentir. Será que uma mulher poderia domar aquele espírito selvagem? Mas não apenas domá-lo. Poderia mostrar ao mundo que a verdadeira força não precisa ser violenta? A tensão aumentava. E à distância, um grupo de homens, receptáculos de insegurança, começaram a cochichar e a planejar como sabotar aquele momento. Enquanto isso, Delícia já estava entoando uma nova canção, não de dominação, mas de empatia que reverberava no coração de Fúria. Com cada passo, ela se sentia mais viva, mais forte. O sol começava a surgir atrás das montanhas, tingindo o céu de dourado, simbolizando um novo amanhecer. Mas e se eles não deixassem esse momento acontecer? Saberia ela enfrentar os traumas que trouxe consigo? A luta pela liberdade e a aceitação apenas começava, e a aldeia de Vila do Sol nunca mais seria a mesma. E, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Delícia dava o primeiro passo em direção à Fúria, uma expectativa fervilhante tomava conta da multidão. O silêncio era quase palpável, e todos na Vila do Sol, com os olhos fixos, aguardavam o desenho.
A energia entre ela e o cavalo indomável era intensa, um entendimento silencioso no ar. E quando ela ergueu a maçã, o brilho nas suas pupilas parecia ecoar os relâmpagos na crina de fúria. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um grito rasgou o ar. Cuidado! Uma figura emergiu da multidão, seu rosto pálido. Era Mariana, a melhor amiga de Delícia. Os olhos dela estavam arregalados, cheios de uma mistura de pavor e desespero. Antes que alguém pudesse entender, ela correu na direção da arena, seu vestido esvoaçando como uma bandeira de alarde. Delícia parou, confusa, e um nó se formou em sua garganta ao ver a expressão angustiada de Mariana. "O que está acontecendo?" gritou, mas a amiga só conseguiu balbuciar algumas palavras. "É o segredo. Não pode montar fúria. Você não sabe o que ele representa." Mariana finalmente chegou perto, sua respiração ofegante. O burburinho na multidão aumentou, e uma onda de murmúrios percorreu o povo. "O que você quer dizer com o que ele representa?" Delícia questionou, seu coração pulsando em um ritmo acelerado. Fúria estava ali, enérgico, mas começava a demonstrar inquietação diante da agitação. Ele pertence ao passado da nossa família. Delícia! Ao passado que andamos tentando esconder. Fúria não é apenas um cavalo. Ele é um símbolo de dor. A dor dos homens que se foram. Você não pode montar nele. As palavras de Mariana soaram como um golpe e por um instante o mundo de Delícia parecia desmoronar. A multidão observava, agora em um misto de curiosidade e assombro. A revelação a atingiu como um trovão. Por que Mariana nunca havia dito isso antes? O que mais ela escondia? As raízes de sua amizade pareciam balançar perigosamente. E o que era exatamente aquele segredo sombrio que envolvia a Fúria? "Por que você não me contou?" disparou Delícia, mas no fundo já sabia a resposta. Cada expressão de Mariana revelava seus próprios medos, seus próprios fantasmas. Essa era a sua batalha também. Fúria, no entanto, pareceu captar a tensão crescente. Ele tossiu, suas patas batendo no chão com força, desafiando os olhos da multidão. Temia-se que, se a verdadeira origem do cavalo se tornasse conhecida, a resistência masculina poderia transformar a cena em um pânico coletivo. Um dos vaqueiros, percebendo a interrupção, ergueu a voz. "O que está acontecendo aqui?" A atmosfera ficou carregada. O clima estava mudando rapidamente. Enquanto Delícia e Mariana se encaravam, a conexão que até então parecia sólida, agora estava cheia de rachaduras e segredos. As verdades emergindo como sombras na luz do dia. O olhar de Delícia transmitia confusão, e por trás dessa confusão, uma determinação renascente. Dois mundos se chocavam naquela arena. O desejo de liberdade de Delícia e o peso do passado que Mariana trazia. O cavalo balançou a cabeça, inquieto, como se quisesse interromper a discórdia. Seria ele, naquela arena, apenas um cavalo indomável? Ou seu verdadeiro valor estava escondido nas tempestades da história? E nesse instante, uma nova chama de coragem surgiu em Delícia. Ela não estava apenas lutando contra a Fúria, mas também contra os preconceitos de sua aldeia e o peso dos segredos familiares. O que realmente aconteceria se ela decidisse montar Fúria, apesar do aviso? O que aquele ato representaria para o futuro delas? Com a multidão pulsando em expectativa, um novo conflito estava prestes a se desdobrar. O futuro da Vila do Sol dependia do que aconteceria a seguir, e Delícia precisava escolher: seguir a voz da razão ou confiar na conexão instintiva que formara com o cavalo indomável. Enquanto Delícia e Mariana se encaravam, uma onda de tensão crescia na arena, como se ela queria entender. Fúria, inquieto, batia os cascos com força, como se sentisse a pressão no ar. Mariana respirou fundo, tentando reunir coragem. "Você não sabe, Delícia.
Fúria não é apenas um cavalo, ele é um legado, um pesadelo. As palavras dela ressoaram na multidão. Um murmúrio crescente se espalhou, feito ecos nas montanhas. Um velho vaqueiro, que havia visto mais do que queria, revirou os olhos. Legado? Isso não é hora para essas histórias, mas Delícia não estava pronta para ignorar. Que legado? O que você quer dizer? A urgência em sua voz soava como um alarme, e a multidão pareceu prendê-la em um momento de expectativa quase insuportável. Mariana hesitou, a voz fraquejando. Ele pertence ao avô dos dois, o avô que jurou vingança por perder a batalha de um amor por causa de Fúria. Disseram que o cavalo traz a dor das almas que partiram, incluindo a da mãe dele. E então, num instante, tudo mudou. Uma sombra atravessou o céu e um relâmpago despencou, cortando o ar próximo demais. A multidão gritou em pânico. Fúria relinchou, empoleirando-se, os olhos arregalados, e na confusão, Delícia sentiu um tremor na terra. Mas o verdadeiro choque veio em forma de uma voz familiar. Suficientes segredos. Um homem surgiu do fundo da multidão, seu rosto escondido sob um chapéu. Quando ele se aproximou, o coração de Delícia disparou. Era Pedro, um ex-amor e um homem que todos acreditavam ter deixado a vila há anos. Pedro! Ela não conseguia acreditar. Mas ele estava ali, em carne e osso. O que você está fazendo aqui? Sem tirar os olhos de Fúria, ele respondeu. Precisamos falar sobre o que está prestes a acontecer. Você realmente não consegue ver o que este cavalo representa? As palavras dele eram um veneno suave, penetrante. A multidão agora observava, suspensa entre a incredulidade e a ansiedade. Ele é mais que um símbolo de dor. Ele é a chave para um ciclo. O olhar de Pedro se fixou em Delícia e ela sentiu um frio na espinha. E você, Delícia, vai decidir se esse ciclo se repete ou se termina aqui. A multidão estava agitada e os sussurros agora eram de pânico. O que você quer dizer? Ela perguntou, sua voz falhando. A inquietação de Fúria aumentava, palpável como a eletricidade no ar. Eu vim por minha mãe e pela verdade que sua família esconde. Fúria é um portal. Ele não é só um cavalo. Ele guarda a dor dos que vieram antes de nós. Se você montar nele, abrirá as portas do que foi trancado. O peso das palavras de Pedro era quase insuportável. Uma verdade antiga, um segredo enterrado e a ameaça de um passado voltando. Os olhares na multidão mudaram. As vozes se calaram. Delícia sentia o chão estremecer sob os pés. O impacto da revelação a atingiu com força, como um soco no estômago. O que ela faria agora? Montar Fúria significaria não só enfrentar suas próprias dores, mas também desenterrar segredos que poderiam devastar mais do que apenas vidas. E enquanto olhava para Mariana e depois para Pedro, seu coração se apertava. A conexão que havia com Fúria, com aquele cavalo indomável, era mais complexa do que jamais imaginou. Era um chamado para a liberdade, mas também um passo em direção a um abismo de verdades. Com a multidão esperando, um novo dilema se ergueu, e a escolha de Delícia se tornava um peso insuportável. O futuro da Vila do Sol dependia daquele momento, e olhar para trás poderia ser um erro irreparável. A tempestade se aproximava, e sua alma clamava pela resposta. A pergunta ecoava em sua mente. Qual era o verdadeiro custo da liberdade? E antes que ela pudesse decidir, um grito rasgou o céu. Cuidado! Fúria, agitado, se lançou para a frente, e tudo começou a desmoronar. A incerteza tomou conta, e a cena estava prestes a explodir em uma revelação ainda mais devastadora. A tensão aumentou na arena. Fúria se agitou e o chão tremia levemente sob as patas do cavalo. Delícia sentiu o coração na garganta.
o olhar fixo em Pedro, que estava ali, revelando segredos que ela nunca imaginou. A multidão parecia uma maré, subindo e descendo, entre murmúrios nervosos e silêncio absoluto. Pedro, o que você quer dizer com ciclo? A pergunta saiu em um fio de voz. Ele não respondeu imediatamente, apenas olhou para a fúria, como se estivesse pesando suas palavras. Antes que ele pudesse dizer mais, uma sombra se projetou sobre eles. Um homem surgiu do nada, um rosto familiar e ao mesmo tempo distante. Era Jorge, um antigo vizinho perdido há anos. Ele não parecia mais o homem forte de antigamente. Seu olhar estava cheio de desesperança. Delícia, não faça isso, ele gritou, interrompendo a tensão crescente. Fúria não é só um cavalo. Ele é uma maldição. Ele traz a dor para aqueles que tentam dominá-lo. As palavras de Jorge reverberaram na multidão, e novos murmúrios se espalharam como fogo. Delícia sentiu um arrepio na espinha. A revelação a atingiu como um raio. O que você sabe sobre ele? A urgência dominava a voz de Delícia, suas mãos trêmulas segurando a maçã. Jorge avançou, os olhos aflitos. Meu pai era um dos vaqueiros que montou Fúria e nunca voltou. Ele jurou que o cavalo levou a vida dele, a alma dele. Você pode não ter ideia do que está tentando enfrentar. Isso não faz sentido, Delícia respondeu, mas sua convicção começava a vacilar. Ela olhou para Mariana, que parecia tão atordoada quanto ela. O burburinho crescia, e a multidão estava agora dividida. Alguns ansiosos por ver a luta, outros temerosos do que poderia acontecer. Você não sabe o que está acordando, Jorge continuou, a voz mais calma agora, como se tentasse apaziguar a ferocidade que crescia dentro de Delícia. Existem forças que estão além de nossas compreensões. Montar Fúria é como dançar na borda de um abismo. O ambiente ficou tenso e pesado, e o olhar de Pedro encontrou o de Delícia. Ela precisa saber a verdade, ele afirmou, um brilho de determinação nos olhos. Se você montar Fúria, Delícia, você não só irá encontrar sua própria força, você ativará o legado de dor de que estamos falando. Não o faça. Nesse instante, Fúria relinchou alto, um som que parecia ecoar através da essência da terra. O cavalo estava agitado, como se tudo ao seu redor estivesse prestes a desmoronar. Então, a conexão que antes parecia forte se transformou em tensão. Delícia olhou para o animal, questionando sua lealdade. Quem era ele realmente? O que ele representava? Em um movimento brusco, Jorge se adiantou, estendendo a mão em direção à Fúria. Se você realmente quer domá-lo, precisa saber a verdade sobre sua linhagem. Ele pertence a algo muito maior do que nós, algo que nenhuma de nós está pronta para enfrentar. As palavras o deixaram em um estado de choque. Ao se pronunciar, ele arrancou um grito da multidão, e não eram mais só os sussurros de dúvida. De repente, tudo começou a fazer sentido. Mesmo que de forma distorcida. Delícia lembrou-se de suas lendas de infância, histórias sobre um cavalo que se alimentava de dor, que trazia desgraça e solidão. Antes que pudesse processar, um relâmpago rasgou o céu, parecendo confirmar as palavras de Jorge. O céu ficou escuro, e a multidão começou a dispersar com os rostos inchados de medo. É claro, o tempo sempre esteve ao seu lado, como uma testemunha silenciosa de todos os acontecimentos. E então, com um movimento ágil, Delícia se virou e encarou Mariana. Você sabia sobre isso, não? O peso da acusação pairava no ar. Mariana hesitou, sua expressão confusa. Mas antes que pudesse responder, Jorge gritou de volta. Se você não decidir agora, podemos perder Fúria e o que ele representa para sempre. O chamado à ação fez Delícia se sentir presa em um turbilhão de emoções. O que decidiria teria consequências. Com todos os olhares pesados sobre ela, Delícia teve certeza de uma coisa. Tudo estava prestes a mudar. Neste momento,
uma sombra de dúvida ficou pairando no ar, e um medo crescente começou a se instaurar. O futuro da Vila do Sol dependia da coragem dela. Mas quem era ela realmente para decidir o destino daquele cavalo? Seria uma decisão de amor ou de destruição? A resposta estava prestes a ser desvelada em meio ao caos. A tensão aumentou na arena. Fúria se agitou, e o chão tremia levemente sob as patas do cavalo. Delícia sentia o coração na garganta, o olhar fixo em Pedro, que estava ali, revelando segredos que ela nunca imaginou. A multidão parecia uma maré, subindo e descendo, entre murmúrios nervosos e silêncio absoluto. Pedro, o que você quer dizer com ciclo? A pergunta saiu em um fio de voz. Ele não respondeu imediatamente, apenas olhou para a Fúria, como se estivesse pesando suas palavras. Antes que ele pudesse dizer mais, uma sombra se projetou sobre eles. Um homem surgiu do nada, um rosto familiar e ao mesmo tempo distante. Era Jorge, um antigo vizinho, perdido há anos. Ele não parecia mais o homem forte de antigamente. Seu olhar estava cheio de desesperança. Delícia, não faça isso! Ele gritou, interrompendo a tensão crescente. Fúria não é só um cavalo. Ele é uma maldição. Ele traz a dor para aqueles que tentam dominá-lo. As palavras de Jorge reverberaram na multidão, e novos murmúrios se espalharam como fogo. Delícia sentiu um arrepio na espinha. A revelação a atingiu como um raio. O que você sabe sobre ele? A urgência dominava a voz de Delícia, suas mãos trêmulas segurando a maçã. Jorge avançou, os olhos aflitos. Meu pai era um dos vaqueiros que montou Fúria e nunca voltou. Ele jurou que o cavalo levou a vida dele, a alma dele. Você pode não ter ideia do que está tentando enfrentar. Oi, isso não faz sentido. Delícia respondeu, mas sua convicção começava a vacilar. Ela olhou para Mariana, que parecia tão atordoada quanto ela. O burburinho crescia, e a multidão estava agora dividida. Alguns ansiosos por ver a luta, outros temerosos do que poderia acontecer. Você não sabe o que está acordando. Jorge continuou, a voz mais calma agora, como se tentasse apaziguar a ferocidade que crescia dentro de Delícia. Existem forças que estão além de nossas compreensões. Montar Fúria é como dançar na borda de um abismo. O ambiente ficou tenso e pesado, e o olhar de Pedro encontrou o de Delícia. Ela precisa saber a verdade, ele afirmou, um brilho de determinação nos olhos. Se você montar Fúria, Delícia, você não só irá encontrar sua própria força, você ativará o legado de dor de que estamos falando. Não o faça. Nesse instante, Fúria relinchou alto, um som que parecia ecoar através da essência da terra. O cavalo estava agitado, como se tudo ao seu redor estivesse prestes a desmoronar. Então, a conexão que antes parecia forte se transformou em tensão. Delícia olhou para o animal, questionando sua lealdade. Quem era ele realmente? O que ele representava? Em um movimento brusco, Delícia se virou e encarou Mariana. Você sabia sobre isso, não? O peso da acusação pairava no ar. Mariana hesitou, sua expressão confusa. Mas antes que pudesse responder, Jorge gritou de volta. Se você não decidir agora, podemos perder Fúria e o que ele representa para sempre. O chamado à ação fez Delícia se sentir presa em um turbilhão de emoções. O que decidiria teria consequências. Com todos os olhares pesados sobre ela, Delícia teve certeza de uma coisa. Tudo estava prestes a mudar. Então, em meio ao caos, Fúria se virou subitamente. Um brilho intenso emanou de seus olhos, e antes que alguém pudesse reagir, um barulho ensurdecedor fez com que a multidão se aquietasse. Algo se partiu no ar, como vidro quebrando, e uma luz ofuscante estourou ao redor. Os céus escureceram ainda mais, como se a tempestade que pairava prometesse mais do que apenas ventos fortes. Mas a verdadeira reviravolta veio quando uma figura emergiu da luz. Era um homem de longas barbas, com os olhos incrivelmente intensos,
que levantou a mão e um silêncio absoluto caiu sobre todos. Delícia ficou paralisada ao reconhecê-lo. Pai! Sua voz saiu como um sussurro, a incredulidade misturando-se ao medo. O homem que ela pensava ter perdido para sempre estava ali, diante dela, cercado por um halo de energia pulsante. Delícia! A voz dele era firme, mas a dor transparecia. Você precisa entender a verdade. Fúria não é só um cavalo. Ele guarda os segredos da nossa linhagem, e você é a única que pode quebrar o ciclo. O mundo dela girou. Mudanças de sentimentos, segredos enterrados, e agora ali estava o homem que ela havia sonhado em encontrar, mas que também queria esquecer. Por que não voltou antes? O que você fez? Precisávamos que você fosse forte o suficiente para enfrentar isso sozinha. Mas agora a hora chegou. Escolha, minha filha, e faça a diferença. No instante em que ela olhou de volta para a Fúria, a conexão se intensificou e a multidão ficou em choque. Todos estavam à beira da explosão, questionando não apenas o que aquilo significava, mas também quem Delícia realmente era. Sua identidade, seus medos, a dor do passado se misturavam como uma tempestade prestes a atingir em cheio. O que aconteceria se ela decidisse montar? O que aquele ato poderia desvelar? Uma nova tensão pairava no ar. E enquanto a poeira da revelação se assentava, Delícia percebeu que seu futuro e o de todos estavam prestes a mudar de maneiras que ninguém poderia prever. E então, num instante, tudo mudou. O olhar de Delícia se fixou em seu pai, que estava ali, envolto em uma luz mística, e a incerteza a engoliu. O que isso significava? A revelação a paralisou. Um turbilhão de emoções a envolvia: amor, raiva, dor. Pai, por que você sumiu? A voz dela mal conseguiu escapar, quase envolta em lágrimas. A multidão estava em silêncio absoluto, absorvendo cada palavra, cada emoção exposta. Foi por sua proteção. Há muito tempo eu e sua mãe fizemos uma escolha, um sacrifício. Acreditamos que desistir de Fúria seria o único jeito de impedir que a maldição nos consumisse. A voz dele soava como uma onda, se levantando e se quebrando, repleta de uma intensidade que quase forçou Delícia a dar um passo para trás. Mas em vez disso, ela avançou. Uma maldição? O que isso quer dizer? Você está dizendo que Fúria é a razão de tudo? O que aconteceu com minha mãe? As perguntas saíam em um turbilhão, mas a verdade em seus olhos suplicava por respostas. O velho estava ali, mas as respostas pareciam ocultas em uma névoa. Fúria não é só um cavalo. Ele representa a dor da nossa linhagem, disse Jorge, interrompendo. Por favor, não a envolva nessa tragédia. Não deixe que ela se torne parte disso. O desespero na voz dele criava um clima eletrizante, e Delícia sentia que as palavras estavam prestes a desferir um impacto brutal. O céu escureceu, ainda mais, como se a tempestade estivesse reagindo à revelação daquele passado enterrado. E no meio de tudo, um anseio emergia dentro de Delícia, uma força empurrando-a na direção de Fúria. Ela se virou para ele, um misto de ansiedade e coragem. Eu preciso saber a verdade. O olhar dela se firmou em seu pai, e a multidão aguardava em suspense, como se todos soubessem que algo monumental estava prestes a acontecer. Antes que ele pudesse responder, uma explosão ressoou. O céu, silencioso até então, rasgou-se com um trovão ensurdecedor, fazendo o chão tremer. Todo o ar pareceu se encher de eletricidade. Fúria, já agitado e inquieto, relinchou alto, como se sentisse a grande mudança. Não, ele está voltando, gritou Pedro, um horror estampado no rosto. Precisamos sair daqui. Se ele acordar, tudo estará perdido. A multidão estava em pânico. Alguns começaram a correr, outros gritaram em desespero. Mas Delícia já não ouvia. Uma onda de força tomou conta dela, e na sua mente a decisão se cristalizou. Era agora ou nunca. Ela avançou em direção à Fúria, dúvida e medo quase se esvanecendo. Mas, antes que pudesse montar,
Um grito rasgou os céus. Uma figura emergiu da tempestade, e Delícia parou, completamente aturdida. Era a mãe de Fúria, seu espírito, envolto em luz e sombras. Os olhos dela estavam cheios de fúria e dor. "Você não pode!" ela exclamou, e a voz ecoou como trovão. "Você não pode montar, ou os segredos serão revelados. O passado vai te tragar." Um choque percorreu a arena. O que a mulher estava dizendo? O que significavam aquelas palavras? Um lamento uniu-se ao vento, e a ligação emocional entre Delícia e Fúria cresceu e se torceu. Havia muito mais em jogo do que imaginava. Mariana começou a chorar, enquanto todos se voltavam para Delícia, que estava presa em meio a uma tempestade de emoções, entre o passado que não conhecia e um futuro incerto. O peso das décadas de dor e traição se manifestava no ar, carregando segredos que ameaçavam arrastá-los a todos. E então, quando a tempestade parecia pronta para explodir, Fúria levantou a cabeça e relinchou uma vez mais, um som que reverberou pelo vale. Era um chamado não apenas para Delícia, mas para o mundo todo. O que aconteceria a seguir era um mistério, e a cidade de Vila do Sol parava para ver qual caminho ela escolheria. Numa fração de segundo, o que parecia só uma luta entre mulher e cavalo se transformava em um confronto de eras, de dores e de escolhas que moldariam não só o destino dela, mas o de todos que ali estavam. O tempo parecia suspenso, e Delícia teve. O que isso significava? A revelação a paralisou. Um turbilhão de emoções a envolvia. Amor, raiva, dor. "Pai, por que você sumiu?" A voz dela mal conseguiu escapar, quase envolta em lágrimas. A multidão estava em silêncio absoluto, absorvendo cada palavra, cada emoção exposta. "Foi por sua proteção. Há muito tempo, eu e sua mãe fizemos uma escolha, um sacrifício. Acreditamos que desistir de Fúria seria o único jeito de impedir que a maldição nos consumisse." A voz dele soava como uma onda, se levantando e se quebrando, repleta de uma intensidade que quase forçou Delícia a dar um passo para trás. Mas em vez disso, ela avançou. "Uma maldição? O que isso quer dizer? Você está dizendo que Fúria é a razão de tudo? O que aconteceu com minha mãe?" As perguntas saíam em um turbilhão, mas a verdade em seus olhos suplicava por respostas. O velho estava ali, mas as respostas pareciam ocultas em uma névoa. "Fúria não é só um cavalo. Ele representa a dor da nossa linhagem", disse Jorge, interrompendo. "Por favor, não a envolva nessa tragédia. Não deixe que ela se torne parte disso." O desespero na voz dele criava um clima eletrizante, e Delícia sentia que as palavras estavam prestes a desferir um impacto brutal. E então, em meio à tempestade de emoções, o céu, antes escuro, começou a clarear, e uma figura familiar emergiu da luz brilhante que a mãe de Fúria havia invocado. Delícia esfregou os olhos, atordoada. Era ela, a mãe de Fúria, mas não apenas um espírito. Era o espírito da mãe dela. "Delícia, você precisa ouvir!" A voz soava igual a 1000 ecos, expandindo e contraindo como o próprio tempo. "Estou presa, assim como você, no ciclo que criamos." Uma onda de choque percorreu a multidão. Os murmúrios aumentaram, e Delícia sentiu um aperto no peito. "Mãe!" A palavra escapuliu como um sussurro. Seu coração batia forte, o nó na garganta mal permitindo que respirasse. "Não, não pode ser!" proferiu Mariana, olhando para a mãe de Delícia enquanto reconhecia a figura do passado. "Isso não é possível!" "Mãe, o que está acontecendo?" Delícia implorou. Frações de segundos se esticavam no ar pesado, e todos pareciam paralisados, absorvendo a realidade desmoronando à sua frente. "Fúria carregou o peso da nossa história", a mãe disse, cada palavra impregnada de uma dor antiga. "Nós, mulheres de nossa família, devemos quebrar o ciclo de dor. Você sempre foi a escolhida para isso."
Os olhares da multidão balançavam entre a incredulidade e o terror. Mas o que mais chocou Delícia foi o olhar de Pedro, que antes parecia tão seguro, agora trazia desespero misturado com raiva. Ele balançou a cabeça, como se tentasse dissolver a verdade que pulsava no... Você não sabe o que está dizendo. Fúria, ele não vai te libertar. Ele vai te levar para longe. O grito dele ecoou como um trovão, e as palavras ressoaram na alma de Delícia. E então, inesperadamente, Fúria, ainda agitado, soltou um relincho ensurdecedor. Algo estava prestes a acontecer. Os olhos do cavalo mudaram. Um brilho de uma intensidade nunca vista antes. De repente, uma pequena faísca de luz surgiu de seu corpo, e Delícia percebeu que algo maior estava amadurecendo. Esses legados podem ser quebrados, mas há uma escolha. A escolha de amar ou a de deixar o ódio prevalecer. Disse a mãe de Delícia, seu espírito parecendo lutar contra algo invisível. Gritou Pedro, irrompendo com uma energia nova. Como você pode falar de amor? Isso é um veneno. O que você trouxe de volta para nós? A tensão crescia, e num movimento inesperado, o chão começou a tremer. A luz em fúria tornou-se um turbilhão de energia cegante. Todo mundo ficou em pânico. As pessoas recuavam e a multidão se dispersava. Mas no centro da ação, Delícia ficou paralisada. Isso é como dançar no abismo. Jorge gritou para Delícia, tentando fazer com que ela recuasse. Mas a verdade da conexão com Fúria começou a se desenhar na mente dela, enquanto as palpiteiras acentuavam cada vez mais em cima da dor ancestral. E de repente a luz explodiu. Fúria ergueu a cabeça enquanto uma onda de poder emanava dele, e Delícia sentiu que o mundo à sua volta desmoronava. Nesse momento, tudo parecia se silenciar. O universo inteiro estava esperando, e ela percebeu que o custo de sua decisão era insuportável. Delícia! Gritou seu pai, e uma mão a tocou. Subitamente a multidão gritou, cuidado! Enquanto as figuras do passado e a escuridão à espreita pareciam colidir, criando uma tempestade. Quando a poeira começou a assentar, uma nova escolha pairava no ar. O que estava prestes a acontecer não era apenas uma batalha de força, mas de amor, dor e revelações que mudariam para sempre o destino da Vila do Sol. O que Delícia faria agora? Mais perguntas emergiram em sua mente, enquanto a realidade ao seu redor se contorcia em um emaranhado de segredos e escolhas. A tensão aumentava na arena. Delícia estava paralisada, seus sentidos em alerta máximo, enquanto o espírito de sua mãe tentava transmitir a mensagem que poderia mudar tudo. A multidão, inquieta, parecia respirar em uníssono, esperando o desenrolar daquela história dramática. Os trovões rugiam ao fundo, e o ar estava repleto de eletricidade. Delícia, você precisa entender. O olhar de sua mãe intensificou, como se quisesse entrar em sua alma e arrancar os medos enraizados. Fúria não é apenas um cavalo. Ele é a chave. Você pode libertar todos nós, ou condená-los. Condená-los? O coração de Delícia disparou. O peso das palavras a atingia como um martelo. Então a luz em torno de Fúria começou a pulsar, quase pedindo para ser libertada, e a inocência do cavalo confrontada pela história pesada da família. Tudo escureceu enquanto suas lembranças emergiam, e a multidão se tornava um mero eco distante. Pare! Você não pode fazer isso! Pedro gritou, interrompendo a conversação envolvendo o divino. Mas o grito não teve efeito, pois o poder de Fúria começava a se expandir, e Delícia sentia a força do seu legado crescendo dentro dela. As sombras ao redor começaram a dançar, e foi nesse momento que tudo se transformou. Uma onda de luz explodiu em sua direção. Delícia ficou ofuscada, cegada pela intensidade. Quando a luz finalmente se dissipou, ela não estava mais onde estava. Em vez disso, encontrava-se em uma floresta obscura, cercada por sombras longas e pesadas. Lá,
uma figura se destacou da neblina, um homem alto, com um olhar que misturava dor e raiva. Era seu avô, aquele mesmo que ela pensou ter perdido. E ele não parecia nada feliz. Você, o homem acusou, você não deveria estar aqui. Você não tem ideia do que fez. O peso das suas palavras ressoava como um trovão, e Delícia retrocedeu, confusa e aterrorizada. Do que você está falando, avô? Os ecos na floresta tornavam sua voz diminuta, um murmúrio perdido entre as árvores. Eu não fiz nada, só quero entender. Entender? Ele soltou uma risada amarga. Você realmente pensa que pode reverter os erros do passado? Fúria é a nossa maldição. O que você decidiu fazer removeu selos que nunca deveriam ser quebrados. A verdade veio como um soco no estômago. A história já não era apenas sobre a força dela ou a luta contra padrões. Era sobre os segredos de gerações que afirmavam que Fúria não era apenas um animal selvagem, mas algo muito mais profundo, ligado a traumas que ecoavam na família. De repente, um grito cortou o ar, e Delícia sentiu a energia ao redor vibrar. Cuidado! A voz de Mariana ecoou. Mas já era tarde. Ela não conseguia processar a informação. Fúria relinchou novamente, e as sombras começaram a se aproximar dela. Você precisa fazer a escolha certa. Se montar Fúria agora, não só libertará a dor, mas desencadeará uma calamidade que não podemos controlar. A figura do avô gritou, mas Delícia não conseguia se mover. A luz da arena tornou-se um tremor de realidade, e então tudo começou a girar. E foi nesse caos que a conexão com Fúria pulsou intensamente, lançando-a para um novo abismo de emoções. As sombras carregavam vozes, lembranças de cada vaqueiro que havia montado o cavalo antes, diante das suas falhas e medos. Delícia entreviu rostos familiares, traumas, histórias de dor e de perda. Não é apenas meu destino, ela percebeu. É de todos nós. O tempo começou a girar mais rápido, e ao mesmo tempo, um novo relâmpago faiscou o céu, rasgando a tela da realidade. A multidão estava em pânico. Pode-se ouvir gritos e murmúrios. O que estava acontecendo? Ao olhar de volta, Delícia viu seu pai se aproximando com uma expressão de horror, os olhos arregalados em reconhecimento. Você não pode fazer isso, Delícia. Paremos agora, antes que seja tarde demais. Mas já era tarde. O poder de Fúria começava a agir, liberando uma energia devastadora. A arena já não existia mais. Era um novo estágio de batalha. E a única certeza era que tudo que ela pensava conhecer sobre sua família estava prestes a desmoronar. Então, a verdade cortou o ar como cristal quebrando. Seu avô não era o único com segredos. E enquanto os relâmpagos iluminavam o céu, ela teve um vislumbre do mais profundo terror, da verdadeira natureza de Fúria e do legado que carregavam. O que mais poderia ser revelado? O que estava prestes a acontecer quando o passado finalmente se encontrasse com o futuro? A tensão aumentava na arena. Delícia estava paralisada, seus sentidos em alerta máximo, enquanto o espírito de sua mãe tentava transmitir a mensagem que poderia mudar tudo. A multidão, inquieta, parecia respirar em uníssono, esperando o desenrolar daquela história dramática. Os trovões rugiam ao fundo, e o ar estava repleto de eletricidade. Delícia, você precisa entender. O olhar de sua mãe intensificou, como se quisesse entrar em sua alma e arrancar os medos enraizados. Fúria não é apenas um cavalo. Ele é a chave. Você pode libertar todos nós, ou condená-los. Condená-los? O coração de Delícia disparou. O peso das palavras a atingia como um martelo. E então, a luz em torno de Fúria começou a pulsar, quase pedindo para ser libertada. E a inocência do cavalo confrontada pela história pesada da família. Tudo escureceu enquanto suas lembranças emergiam, e a multidão se tornava um mero eco distante. Pare! Você não pode fazer isso! Pedro gritou,
interrompendo a conversação envolvendo o divino. Mas o grito não teve efeito, pois o poder de Fúria começava a se expandir, e Delícia sentia a força do seu legado crescendo dentro dela. As sombras ao redor começaram a dançar, e foi nesse momento que tudo se transformou. Uma onda de luz explodiu em sua direção. Delícia ficou ofuscada, cegada pela intensidade. Quando a luz finalmente se dissipou, ela não estava mais onde estava. Em vez disso, encontrava-se em uma floresta obscura, cercada por sombras longas e pesadas. Lá, uma figura se destacou da neblina. Um homem alto, com um olhar que misturava dor e raiva. Era seu avô, aquele mesmo que ela pensou ter perdido. E ele não parecia nada feliz. Você, o homem a acusou. Você não deveria estar aqui. Você não tem ideia do que fez. O peso das suas palavras ressoava como um trovão, e Delícia retrocedeu, confusa e aterrorizada. Do que você está falando, avô? Os ecos na floresta tornavam sua voz diminuta, um murmúrio perdido entre as árvores. Eu não fiz nada. Só quero entender. Ele soltou uma risada amarga. Você realmente pensa que pode reverter os erros do passado? Fure a nossa maldição? O que você decidiu fazer removeu selos que nunca deveriam ser quebrados. A verdade veio como um soco no estômago. A história já não era apenas sobre a força dela ou a luta contra padrões. Era sobre os segredos de gerações, que afirmavam que Fúria não era apenas um animal selvagem, mas algo muito mais profundo, ligado a traumas que ecoavam na família. De repente, um grito cortou o ar, e Delícia sentiu a energia ao redor vibrar. Cuidado! A voz de Mariana ecoou, mas já era tarde. Ela não conseguia processar a informação. Fúria relinchou novamente, e as sombras começaram a se aproximar dela. Você precisa fazer a escolha certa. Se montar Fúria agora, não só libertará a dor, mas desencadeará uma calamidade que não podemos controlar. A figura do avô gritou. Mas Delícia não conseguia se mover. A luz da arena tornou-se um tremor de realidade, e então tudo começou a girar. E foi nesse caos que a conexão com Fúria pulsou intensamente, lançando-a para um novo abismo de emoções. As sombras carregavam vozes, lembranças de cada vaqueiro que havia montado o cavalo antes, diante das suas falhas e medos. Delícia entreviu rostos familiares, traumas, histórias de dor e de perda. Não é apenas meu destino, ela percebeu. É de todos nós. O tempo começou a girar mais rápido, e ao mesmo tempo um novo relâmpago faiscou o céu, rasgando a tela da realidade. A multidão estava em pânico. Pode-se ouvir gritos e murmúrios. O que estava acontecendo? Ao olhar de volta, Delícia viu seu pai se aproximando com uma expressão de horror, os olhos arregalados em reconhecimento. Você não pode fazer isso, Delícia. Paremos agora, antes que seja tarde demais. Mas já era tarde. O poder de Fúria começava a agir, liberando uma energia devastadora. A arena já não existia mais. Era um novo estágio de batalha, e a única certeza era que tudo o que ela pensava conhecer sobre sua família estava prestes a desmoronar. Então, a verdade cortou o ar, como cristal quebrando. Seu avô não era o único com segredos. O que ninguém sabia, nem mesmo Delícia, era que Fúria não era um símbolo de dor, mas de poder. Um poder ancestral, que, se desencadeado, poderia trazer à tona as verdades mais sombrias da família. A energia de Fúria começou a se concentrar e, em um momento de clareza, Delícia viu. Sentiu outro ser em Fúria, uma presença que jamais poderia ter imaginado. Uma ancestralidade esquecida, uma linhagem que não aceitava ser silenciada. Era sua avó, uma mulher forte, um espírito que lutou contra o legado e que havia se perdido em busca de liberdade e reconhecimento. As chamas de uma tempestade começaram a queimar em seu peito.
Então, tudo aconteceu rapidamente. O céu iluminou-se com um clarão, e Delícia pôde ver seu passado se desdobrar em um segundo. Sua família se reunindo, e entre eles, Fúria não era apenas um cavalo indomável. Era uma conexão direta com os tormentos enfrentados e as lutas seguidas por suas mulheres. E assim, o porão de memórias foi desenterrado. Você era a chave. Delícia se virou. Atrás de Fúria, uma sombra maior apareceu. Era um segundo cavalo, imponente e obsidiano escuro. Seus olhos brilhavam com a fúria de todas as perdas de uma linhagem, e sua presença trouxe um desespero ainda maior. Essa era a hora da escolha, e foi nesse momento que uma revelação de seu passado profundo titubeou na mente de Delícia. Você é a única que pode decidir entre a luz e a escuridão, e entre o que guardamos e o que libertamos. As palavras de um espírito ancestral sussurraram em sua mente. Enquanto tudo ao seu redor se agitava, Delícia enfrentou a verdade terrível. O que aconteceria se ela escolhesse liberar Fúria? E com isso, a dor de sua família. O histórico ficou devastador, e as ondas do legado ressoavam. Tremores ocorriam. Se liberasse Fúria, o que aconteceria com a Vila do Sol? O manto dos segredos pesava. O que era certo ou errado se tornou uma nuvem de incertezas. Ela se viu em um abismo, e a multidão agora tornara-se um punhado de miragens ao longe. O destino de sua linhagem e da vila dependia do que decidiu, e as sombras começaram a se aproximar, não para condenar, mas para reclamá-la. Sem saber se estaria prestes a salvar ou destruir tudo, Delícia respirou fundo, o peito apertado. Então, com toda a força que tinha, dirigiu o olhar para a Fúria e o outro cavalo. O céu se iluminava com um espetáculo de relâmpagos e trovões, mas no meio da tempestade, ela viu uma oportunidade. Eu não posso ter medo, não mais. O avô, com seu olhar furioso, tentou alertá-la. Você pode abrir as portas da nossa dor. Você não sabe o que está prestes a fazer. Mas Delícia não hesitou. Seu coração pulsava. Ela queria libertar não só a si mesma, mas a todos que estavam presos naquele ciclo torturante. Fúria parecia sentir sua determinação. Ele batia os cascos no chão, e a luz ao seu redor pulsava como um batimento cardíaco cada vez mais forte. Estou pronta, ela declarou. A multidão estava em silêncio, todos com olhos grudados nela, esperando ansiosamente. O ar estava cheio de expectativa, e Delícia sentiu que aquela era a sua única chance. Vamos, Fúria, disse, estendendo a mão em sua direção. O cavalo hesitou por um momento, e então, com um passo à frente, entrou em sua vida. A conexão foi instantânea e eletrizante. Era como se todo o peso de sua linhagem pressionasse sobre eles. Mas, ao mesmo tempo, a força começava a emergir. Ela sentiu que não estava sozinha. E foi nesse momento que tudo se transformou. O céu escureceu mais uma vez, e os ecos trespassaram a arena. O outro cavalo, aquele com a presença opressora, se moveu, como se quisesse desafiar Fúria. O avô gritou outra vez, mas Delícia estava focada. Eu não estou sozinha. Nunca estive. E a luz ao redor de Fúria cresceu ainda mais. Quando finalmente montou, a sensação foi de um estouro de energia, como se ela estivesse despertando algo que estava adormecido há gerações. As vozes da multidão se tornaram uma melodia, um coro de apoio e medo. Luzes de esperança dançavam ao redor dela, mas a escuridão ainda ameaçava. Mãe! Gritou, e a figura do espírito dela surgiu, agora ao lado de Fúria. Vamos quebrar isso juntas. O poder combinou com sua mãe, sua avó e todas as mulheres que vieram antes dela. Agora era uma força coletiva. A luz pulsava e a dor começou a se dissipar. E então tudo parou.
Um silêncio profundo e pesado caiu sobre a arena. Delícia sentiu uma calma nunca antes experimentada. O passado não define quem somos. Vamos libertar nossa dor, não mais nos prisioneiros dela. No instante em que pronunciou aquelas palavras, a tempestade se dissipou. Fúria relinchou alto, um som que ecoou nas montanhas como se estivesse desafiando o céu a responder. A escuridão se contraiu, e o cavalo escuro recuou, sentindo a força que surge. Delícia sentiu as correntes do passado se quebrarem. Ela não estava apenas montando fúria, estava transformando a narrativa da sua vida e de toda a Vila do Sol. As cicatrizes se tornaram mensagens de empoderamento, e uma onda de esperança varreu a multidão, fazendo todos sentirem o que nunca haviam sentido antes: libertação. O vento começou a soprar suavemente, trazendo consigo um aroma doce, quase como uma nova primavera. É hora de recomeçar, Delícia sussurrou, e Fúria seguiu em um passo firme. A multidão estava em êxtase, um novo ciclo começando naquele dia dourado. Mas enquanto a luz da esperança começava a florescer, um eco sussurrou atrás dela. A sombra do passado não desapareceu completamente. Estava apenas à espreita, aguardando sua próxima chance para voltar. Delícia soube que o desafio não estava totalmente resolvido, mas o que ela havia desencadeado era apenas o começo. Qual será o próximo passo? Sussurrou, olhando para o céu. E ao fazê-lo, sentiu-se poderosa, mas ao mesmo tempo angustiada com a responsabilidade que pairava sobre seus ombros. Agora, enquanto você refletia sobre essa história incrível, é hora de agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é um momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.